Graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja e permaneça em vossos corações. Você deve refletir um pouquinho nesta tarde a respeito da saída do povo de Deus ali do Egito. Nós celebramos ontem a Páscoa e é interessante a narrativa bíblica do livro de Êxodo, no capítulo 19, que nos fala que 3 meses depois deles terem saído do Egito, eles chegaram ali no Monte Sinai. E a chegada no Monte Sinai é um momento muito importante, porque fora ali o início da missão dada a Moisés, quando ele estava ali no deserto, e o Senhor apareceu a ele ali na sarça ardente, e deu a ele a instrução de que ele deveria ir no Egito e retirar o povo, e trazer o povo até aquele monte ali e adorar ao Senhor. Ou seja, 1 ano e pouco então se passou, aproximadamente 1 ano e 3 meses, e agora Moisés, depois daquela experiência da sarça ardente, está ali, com aquelas quase 3 milhões de pessoas ali ao pé do monte, e o Senhor ali se revela ao povo, e o Senhor estabelece ali uma aliança, dizendo que aquele povo seria estabelecido por Deus como um sacerdócio real, como nação santa. E no capítulo número 20, o Senhor então traz ali a narrativa dos 10 mandamentos, tão conhecido de todos nós. E o povo então está ali ao pé do monte. E o espetáculo ali é algo que o autor, o Hebreus, ele narra dizendo que o nosso Deus é um fogo consumidor, que o espetáculo realmente era terrível. A narrativa ali do livro de Hebreus fala, e também aqui em Êxodo deixa muito bem claro, a respeito de relâmpagos, a respeito de trovões, a respeito de fumaça, um barulho ensurdecedor de buzina. A visão era algo extraordinária, a visão era algo gloriosa. O próprio Deus manifestando a sua glória, ali diante daquele monte, Moisés ali como porta-voz de Deus, o único que fora autorizado a subir ao monte, e o povo ali ao pé do monte, e diante desse grande e terrível espetáculo, o povo então começa a ter medo da presença de Deus. E esse medo da presença de Deus se expressa de tal forma que quando Moisés ali desce do monte com a orientação de Deus, dizendo, olha, fala para o povo para não subir ao monte. O povo então se afasta de Deus, se afasta do monte com medo e se afasta também e se dirige a Moisés dizendo, olha Moisés, não fale Deus conosco para que nós não morramos, que Deus fale com você e que você fale conosco. Essa colocação é algo muito triste. É muito triste porque eles percebem que se eles ouvissem a voz de Deus, algo dentro deles teria que morrer. Algo dentro deles teria que morrer. O próprio Moisés deixa muito bem claro que não fora para isso que Deus os trouxera, para matá-los fisicamente, mas sim para prová-los espiritualmente. Mas eles têm essa percepção, e muitos sabem disto, que quando Deus fala conosco, algo dentro de nós tem que morrer. Quando nós nos aproximamos da luz, como a palavra de Deus assim o diz, que Jesus ele se manifestou em forma de luz, mas os homens tiveram que fazer uma escolha entre a luz e as trevas. E quando a luz resplandeceu sobre as trevas não prevaleceram contra ela. Mas os homens, lamentavelmente, por amarem mais as obras das trevas do que a luz, rejeitaram a luz. E é triste e lamentável a narrativa do texto bíblico, em que o povo, então, vira as costas. O povo vira as costas para Deus. O povo não quer ouvir diretamente de Deus a sua voz, porque isso lhes implica em que
algo dentro deles tem que morrer. É triste e lamentável que o povo então volta para o acampamento e, permanecendo lá no acampamento, eles ali, no decorrer dos dias, mesmo tendo aquela visão tão extraordinária e tão gloriosa, eles ali no capítulo 32 se dirige a Araão, o sacerdote, e se dirige a ele dizendo: mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas, as vossas mulheres, vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro e os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou de suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: esses são teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante deles. E Arão apregou-o e disse: amanhã será festa ao Senhor. É uma narrativa tão triste de uma condição que vai se repetir, não apenas durante os próximos 800 anos até o cativeiro ali e a destruição de Jerusalém, ali no ministério de Jeremias, por causa principalmente da idolatria. Mas é triste e lamentável aqui a narrativa de que este povo que não quis ouvir a voz de Deus para não morrer, eles aqui se dirigem ao sacerdote, ao líder religioso, e ele então lhes pede: faça deuses para nós. E o líder religioso aqui, na figura de Araão, o sacerdote, pede para o povo o ouro, pede para o povo o dinheiro, pede para o povo os bens, aqui na figura de ouro. E o povo então abre mão do ouro e entrega o ouro para o sacerdote. É essa triste e lamentável situação que até os dias de hoje nós enfrentamos, não apenas aqui no contexto do Velho Testamento, mas é um dos grandes males que tem assolado a igreja nesses últimos 2000 anos. Quando o líder religioso ele vive para agradar o povo e não para agradar a Deus. O povo tinha aqui diante de si, bastava ele levantar os olhos, eles tinham diante de si a visão da glória de Deus, aquilo que nós chamamos de Shekinah, a presença de Deus, porque o monte continuava a fumegar, Moisés continuava lá sobre o monte, e a glória de Deus ainda continuava sobre o monte. Mas se achegar a Deus implicava em ter que morrer, implicava em ter que abandonar o pecado, porque o próprio Deus já havia estabelecido que este povo seria um povo santo, um povo separado, um sacerdócio real e uma nação santa. Mas o povo vira as costas para Deus e se dirige ao líder religioso dizendo: faze para nós deuses que vá diante de nós, deuses dos quais nós não precisamos morrer, deuses dos quais nós não precisamos abandonar o pecado, ainda que isso implique em eu abrir mão do meu ouro. Eu estou disposto a dar o meu ouro, eu estou disposto a dar todos os meus bens, para que você faça um Deus que me agrade. Vivemos, lamentavelmente, esta realidade onde o próprio Senhor Jesus, ele nos fala que haveriam de se levantar muitos falsos profetas. E esses falsos profetas haveriam de fazer negócios de vós, achando que a piedade é fonte de lucro. E haveriam de pregar um evangelho
de acordo com o comichão do ouvido do povo, e haveria de viver e haveriam de estabelecer liturgias, denominações e pregações que fosse do agrado do povo. Faze deuses que vá diante de nós, crie religiões, estabeleça doutrinas e estabeleça fundamentos, crenças, ideologias que nos agrade. Estamos dispostos a pagar, mas não estamos dispostos a abrir mão do pecado. Não estamos dispostos a morrer para o mundo. Amado, o Senhor estabelece esse princípio. Estabelece o princípio que para se achegar até Ele, nós precisamos morrer. Nós precisamos abandonar o pecado, precisamos abandonar a iniquidade. E precisamos estar atentos a esta verdade. A esta verdade, pois Araão, ele se preocupou não em agradar a Deus. Ele se preocupou em agradar os homens. O compromisso que nós temos como filhos de Deus, o compromisso de agradar a Deus e de não agradar os homens. Temos que estar muito atento a isto, para que não sejamos reprovados, como aqui o povo foi reprovado, e Araão foi reprovado, e abriu uma brecha que se chama idolatria. E esta brecha foi recorrente, constante no meio do povo de Deus. Durante os próximos 800 anos, será constante a questão da idolatria e o pecado da idolatria. Só após o cativeiro, com o retorno de Neemias ali, é que não há mais menção da idolatria no meio do povo judaico, do povo ali de Israel. Ou seja, uma brecha que um homem de Deus abriu. Ao invés desse homem de Deus se posicionar, dizendo ali de maneira bem clara, não, o Senhor não permite isto, isso é contra. Ele tinha que ter um posicionamento, mas ele não se posicionou. Um homem que deveria se posicionar, mas ao invés de se posicionar, quis agradar o povo, e as consequências foram terríveis. Você, amado, foi chamado para agradar a Deus e não para agradar os homens. Em nome de Jesus. Amém.